Abra sua Bíblia nesse instante em Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Hoje você tem sonhos? Quais são os sonhos que estão no seu coração? Eu quero lembrar uma rápida história que aconteceu com uma pessoa da minha família. Meu pai morava em um sítio perto da pequena cidade de Pardinho. Ele era de uma família muito pobre. Começou a ser alfabetizado já com 14 anos. E a sua professora era, assim, membro da Igreja Presbiteriana Independente lá em Pardinho. E ela convidou o Brasílio, adolescente, a começar a ir na igreja. Ele começou a ir, ele começou a ler e ler para a família, e todos se converteram por meio de um livro evangélico e também por meio da ação de Deus ali na vida da dona Ernestina, dos irmãos ali em Pardinho. E ele tinha um sonho de estudar mais. E a dona Ernestina falou para o reverendo Alvarenga se poderia acolher aquele jovem. E ele saiu com uma trouxinha de roupa de Pardinho para Botucatu. E lá ele fez a Escola Normal Cardoso de Almeida. Morou na casa do pastor, o pastor reverendo Alvarenga o acolheu. E lá ele se formou como professor de português. Assim, o sonho que ele tinha de estudar e de ter uma profissão se realizou. Deus usou pessoas e ele seguiu o seu caminho. Depois mudou para uma outra cidade, assumiu aulas e assim teve a sua vida. Eu quero hoje falar com os irmãos e as irmãs sobre os sonhos. E é interessante que o texto bíblico que nós lemos de Mateus fala que o Egito não é mais um lugar de opressão para os israelitas, mas o Egito foi o lugar de salvação para José, Maria e o pequeno Jesus. Herodes, rei da Judéia, muito violento e opressor, dizem os estudiosos que ele era um louco assassino. Ele decretou que todas as crianças até 2 anos, todos os meninos até 2 anos fossem mortos ali perto de Belém. E o Evangelho de Mateus mostra que José acreditou no sonho no qual o Senhor falou a ele. E a Bíblia assim nos diz: após o regresso dos magos, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Fique até lá, até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Foi um sonho. E para que soubéssemos disso, José contou desse sonho possivelmente para Maria. E depois Maria contou para outros. E José acreditou naquele sonho, partiu para uma viagem de muitos quilômetros pelo deserto do Sinai, tirou o bebê Jesus
das garras de um rei irado, e ali o Senhor foi salvo. E foi uma viagem inesperada, diz a palavra: levanta-te, José, toma de noite o menino e parte para o Egito. Assim diz a palavra. E assim José foi e partiu para o Egito de noite. Não estava nos planos. Foi talvez uma viagem inesperada e cansativa. No deserto a temperatura chega a 0 graus e no calor pode chegar até quase 50 graus. E a família de Jesus seguiu por um caminho que nem José conhecia, nem sabia como poderia ir. Havia ali o risco de assaltantes, o risco talvez de feras, até chegarem à terra do Egito. E aí nós lembramos, né? Por volta de 1250 a.C., os judeus saíram do Egito para a terra de Canaã. Agora, um governo déspota joga o Filho de Deus de volta para o Egito. É impressionante como Deus usa formas diferentes para salvar o seu povo. Sempre há algo novo. Agora, José, Maria e Jesus vão para o Egito. Deus orientou e eles permaneceram ali um certo tempo. Os estudiosos acham que eles devem ter ficado ali 2 a 4 anos. Imagine, tiveram que ficar no Egito de 2 a 4 anos. Alguns estudiosos dizem que foram 2 anos, outros 4 anos, até que Herodes morreu. E assim eles puderam voltar. E nesses versículos nós vemos que o Senhor falou com José por meio de sonhos. Quantas vezes nós temos alguns sonhos estranhos, né? Eu estive lendo que nesse período de pandemia, as pessoas estão tendo sonhos muito estranhos, porque é uma forma que a nossa mente tem para se adequar a uma nova realidade, a realidade da pandemia. Eu acho que todos vocês já tiveram algum sonho meio diferente, e alguns até sonharam que estão com o coronavírus. Outro dia eu sonhei que eu estava com o coronavírus, acordei com calor e com a garganta seca, quase tossindo. Falei, nossa, eu peguei. Mas era apenas um sonho. Mas sonhos também são sinais de coisas novas. Sonhos são luzes que provocam mudanças. Deus usa várias formas para nos avisar, para mostrar dos seus planos. E é muito bom, é muito comum nós falarmos, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Nossos sonhos. E a Bíblia mostra vários exemplos de sinais divinos por meio de sonhos. E os sonhos na Bíblia normalmente levam à restauração de alguma coisa. Mas eu gostaria de lembrar algo do nosso tempo. Hoje, muitas vezes as pessoas não dão tanto valor aos sonhos. Mas o homem de hoje está cada vez mais materialista e os seus sonhos são com algo que se pode ver. E assim as pessoas sonham em ter uma casa nova. As pessoas sonham em ter uma roupa nova. As pessoas sonham em ter talvez um carro novo. Não há nada de errado com isso, mas as pessoas sonham com algo material que se pode ver. Outros sonham com um celular novo, com um computador novo, uma TV de 60 polegadas, nova, moderna. E parece que a nossa espiritualidade hoje está em sonhos que se podem ver, em algo material. Nossos sonhos se limitam a isso, irmãos. Mas não foi isso que aconteceu com José. Mas em nosso meio, nas igrejas presbiterianas dependentes, eu acho que nós estamos nesse caminho. Talvez não acreditamos mais que Deus fala conosco por meio de um sinal, por meio de um evento, por meio de uma conversa, por meio de uma música que ouvimos e por meio de um sonho também. Deus dá sinais a nós de várias formas. E muitos, infelizmente, correm à correnteza materialista. Quantas vezes Deus falou comigo de forma diferente? Quantas vezes? Por meio de uma caminhada em um bosque, sentado num banco do jardim, no trânsito, dirigindo ou numa estrada, Deus fala e falou comigo de várias formas. Um telefonema, uma mensagem, um toque. Deus usa modos sutis de falar conosco. Isso ficou bem claro porque ele parece que deu um chacoalhão em José,
Bem, e não colocou as mãos de José, mas ele mandou um anjo falar para ele: cuide de Maria, porque aquilo que está no ventre dela é obra do Espírito Santo, não a abandone, o Senhor cuidou disso. E aí, o anjo também mostrou o caminho para José e Maria irem, e também o momento de voltar, que nós lemos aí no texto bíblico. José teve um outro sonho, apontando, é a hora de voltar, é o momento de voltar. E por divina advertência, diz a palavra, José retornou. E depois, num outro sonho, não volte por tal caminho, vá para Nazaré. Assim também aconteceu com os 3 magos do Oriente. Viram um sinal da estrela. José, assim, foi usado por Deus. Salvou Maria da vergonha de estar grávida antes de casar, assumindo o bebê, assumindo o casamento. E na segunda salvou da fúria de Herodes e depois de outro rei. E aí nós queremos lembrar que a Bíblia não fala mais nada de José. Não fala mais nada. Mas nós sabemos que José e Maria cuidaram de Jesus, e assim passou a sua infância, adolescência, juventude. Somente depois nós temos um texto que mostra de Maria e os irmãos de Jesus. Então os estudiosos acham que José morreu antes de Jesus começar o seu ministério, antes de Jesus completar 30 anos. Então José, que acreditou nos sonhos, morreu e foi para o céu. E aí nós lembramos, acredite nos sinais que Deus dá. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? José e os sonhos salvaram a vida de Jesus. Hoje somos parte da família do Senhor. Nos evangelhos nós temos que, se nós formos assim, aceitarmos ao Senhor, seremos seu irmão, sua irmã e sua mãe. O texto bíblico diz, enquanto Jesus estava falando ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele ficaram do lado de fora da casa. Aí alguém disse, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. Mas Jesus respondeu, é o que trouxe o aviso, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis a minha mãe e meus irmãos, portanto aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, esta é minha mãe, esta é minha irmã. Se fizermos a vontade de Deus, o Pai, o Senhor Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho, somos parte integrante da família dele, e como Jesus temos todos o mesmo Pai, Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, de amor, que olha para o aflito, olha para aquele que está passando por dificuldade. Temos um Pai misericordioso, temos Jesus como nosso Salvador, e hoje Ele olha para aqueles que perderam o prazer de sonhar. Como estão os seus sonhos? Quais são os sonhos de Deus para a sua família? Quais são os sonhos de Deus para a sua profissão, para a sua atividade, para aquilo que você faz? Quais são os sonhos de Deus para a nossa igreja? Quais são os sonhos de Deus para a nossa cidade? Por isso, é preciso voltar a sonhar. E aí eu quero enfatizar alguns tópicos para a reflexão dos irmãos. Volte a sonhar. Volte a sonhar no seu crescimento. Volte a sonhar talvez num estudo, numa capacitação. Volte a sonhar talvez fazer um curso, uma pós-graduação, um mestrado, um curso pela internet, fazer uma outra faculdade. Volte a sonhar. Talvez uma promoção no seu trabalho, um novo cargo, melhorar as vendas, conseguir novos negócios. Volte a sonhar. Volte a sonhar na solução de problemas da sua família. Volte a sonhar para que você volte a conviver com aquele parente que você teve uma dificuldade, está longe, e você está ressentido com esse parente. Volte a sonhar que você poderá estar com ele, sentado numa mesa de almoço. Volte a sonhar no seu casamento, mais amor, mais carinho, mais parceria, que você consiga perdoar. Volte a sonhar em relação aos seus filhos.
aqueles que estão perto no caminho do Senhor, aqueles que estão longe do Senhor, volte a sonhar no fortalecimento da igreja, na melhoria da união do nosso povo aqui na IPI de Piracicaba. Sonhe com o crescimento espiritual, sonhe com o retorno aos cultos presenciais aqui no templo, para reencontrarmos nossos irmãos e irmãs. Volte a sonhar para terminar um tratamento de saúde, volte a sonhar para melhorar da ansiedade, volte a sonhar na cura da depressão, volte a sonhar na cura de uma fobia social. Você que está com insônia, volte a sonhar que o Senhor tire isso e te ajude. Volte a sonhar com um Brasil mais justo, com o retorno dos empregos, a reabertura das lojas. Volte a sonhar com um dia que não precisaremos usar máscara, nem álcool gel, porque haverá vacina para o coronavírus. Sonhos são sinais para coisas novas. Sonhos são luzes que provocam mudanças. Estamos vivendo um momento difícil, mas é tempo de renovar a esperança. É tempo de voltar a sonhar perante o Senhor. Em Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus renove suas esperanças. Volte a sonhar debaixo da poderosa mão do Senhor, ao lado do Senhor que segura as nossas mãos. Eu vou ler aqui uma breve oração. Pai, apesar da minha fraqueza, sei que contas comigo para o serviço do teu reino. Venha em meu auxílio, venha em minha necessidade, venha em meu auxílio para que eu seja um instrumento útil em tuas mãos. Volte a sonhar. Que Deus te abençoe. Amém.